Olá, meus amigos. Deus abençoe todos vocês e sejam abençoados mesmo. Do mesmo jeito que Deus me tem abençoado, que vocês também sejam abençoados. O mesmo Espírito que Deus me tem dado esteja sobre vocês. Para quê? Qual a finalidade? Qual o objetivo? O que é que eu ganho com isso? Eu ganho que você, comigo, soma pessoas, mais pessoas, que santificam o nome do nosso Senhor Jesus Cristo aqui na terra. É isso que eu quero. Uma vez você sendo uma pessoa cheia do Espírito Santo, então, naturalmente, você exalará o perfume de Jesus. Você refletirá a imagem de Jesus aqui na terra. Naturalmente, você santificará o nome de Jesus aqui na terra. Porque assim como você sabe, eu sei, nós sabemos que o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo é santificado nos céus. Mas aqui na terra não. Aqui na terra o nome dele é escrachado. O nome dele é colocado como um nome qualquer. O nome dele é ofendido, é insultado. O nome dele não tem valor aqui na terra para aqueles que não temem a Deus. Mas quando a pessoa é possuída pelo Espírito Santo, ela teme a Deus. Ela respeita, reverencia, adora, ama, honra o nome de Deus, que é o nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Jesus Cristo. Senhor é o Pai, Jesus é o Filho, Cristo é o Espírito Santo. Então, amiga e amigo, esse é o interesse nosso para com vocês. Obviamente, esse é o interesse de Deus para todos nós. Por isso que na oração Jesus ensina os seus discípulos a orar da seguinte forma: Pai nosso que estás nos céus. A pessoa com quem você fala, dirige, o nosso Pai eterno está nos céus. Aí ele diz, primeiro pedido, santificado seja o teu nome, obviamente aqui na terra. Santificado seja o teu nome. Venha o teu reino aqui na terra, porque lá no céu ele reina. E seja feita a tua vontade na terra, como é feita nos céus. Isto só é possível quando há o governo do Senhor, do Espírito Santo em nós. Quando nós recebemos o Espírito Santo, então nós temos interesse em santificar o nome do nosso Senhor. Temos interesse em espalhar a sua palavra, a sua mensagem para o mundo, para que as pessoas que não o conhecem venham ser evangelizadas, venham conhecer aquele que deu a vida por elas. E, finalmente, para que, então, a vontade dele, de Deus, seja feita aqui na terra, como é feita nos céus. Porque a vontade dele aqui na terra não é feita. Só é feita por alguns, ou pela igreja imaculada, a igreja dirigida, conduzida
pelo Espírito Santo. Então, o apóstolo Paulo, conduzido pelo Espírito Santo, ele escreveu uma epístola aos Coríntios, aos cristãos de Corinto. E lá na igreja de Corinto, havia também aqueles que eram de Deus e aqueles que não eram de Deus. Aqueles que eram genuinamente filhos de Deus e aqueles que genuinamente eram filhos da perdição. Então ele fala assim para eles: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Os vossos corpos são membros de Cristo. Meu corpo é membro do corpo de Jesus, nosso Senhor. O seu corpo, o corpo de todos nós. Só que nem sempre o nosso corpo serve ao Senhor Jesus Cristo. Aí vem a separação do joio do trigo. Porque os que servem a Deus são o trigo. Os que servem a carne ou a si mesmo são o joio. Então ele diz: não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Aí ele faz a pergunta: tomarei, pois, os membros de Cristo, que é o nosso corpo, e os farei membros de uma meretriz? Não, por certo, claro que não. Ou não sabeis que o que se ajunta com a meretriz faz-se um corpo com ela? Porque diz: serão dois, uma só carne. Serão dois, uma só carne. Quer dizer, quando uma pessoa se junta com uma outra pessoa, sejam casados, amantes, ou seja lá o que for, tornam-se uma só carne. Essa é a realidade. Quando duas pessoas se ajuntam, têm relações sexuais, elas são uma só carne. Ou conjugais são uma só carne. Esther e eu somos uma só carne. Nós dois. Há 53 anos, graças a Deus. Aleluia. Então, o que ele quer dizer com isso? O que o Espírito Santo nos ensina com esse exemplo da meretriz, a pessoa que se une a meretriz é um corpo com ela? O que ele está dizendo? Ele está dizendo aqui, ele conclui aqui, que é bacana, mas o que se ajunta com o Senhor é um mesmo espírito. Assim como o homem se junta com a mulher, um só corpo, ou a mulher se junta com outra mulher, ou o homem se junta com outro homem, é um só corpo, também o que se ajunta com o Senhor é um só espírito. Não é legal isso? É glorioso, é magnífico. Aí você pode dar asa à sua imaginação. Imagine, vamos viajar agora juntos. Imagine você ser um espírito com o Senhor Jesus. Um espírito com o Espírito Santo. Um espírito com Deus. Isto é, imagine Deus fazendo morada dentro de você. Imagine. Pensa. Como que uma pessoa que se ajuntou, se casou, que se aliou com
Espírito Santo, que é um espírito com Deus, com o Espírito Santo, como que essa pessoa pode ser fraca, débil, fracassada, destruída, desgraçada, vazia, problemática, ansiosa? Como que uma pessoa que é um espírito com o Senhor pode ser derrotada? Não tem como, minha amiga, meu amigo. Porque quando o profeta Ageu fala, né, o Espírito Santo fala que a glória da última casa, quer dizer, a glória daquele templo que Salomão ergueu lá em Jerusalém, que a glória daquela casa, que Deus desceu sobre ela. Mas depois o povo se corrompeu, os sacerdotes se corromperam e Deus enviou os inimigos para destruir tudo que tinha lá. Inclusive levaram os tesouros do templo. Destruiu tudo, não ficou pedra sobre pedra, conforme Jesus havia profetizado. Então, ele agora está dizendo, aquela glória que desceu sobre o templo é maior, é infinitamente maior agora, que desce sobre um templo lavado, purificado pelo sangue do Senhor Jesus. Um templo novo, mas um templo vivo. Um templo vivo, que são aqueles que são um com o Senhor, que são um espírito com Deus. Então, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela não foi escolhida aleatoriamente, de qualquer maneira, não. Não foi na base da sorte, não. Deus busca adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Que quer dizer, em espírito e na sinceridade. Que o adorem de verdade. Não com blá, blá, blá. Não com cantando e não exprimindo nada. Apenas sentindo, cantando mais para si mesmo do que para Deus. Que é o que acontece muito por aí. Não, minha amiga, não. Quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, o nome de Deus é glorificado, é santificado na vida dela. Então, o mundo vê nela algo diferente, sente um perfume diferente, perfume espiritual. Vê nos seus olhos os olhos de Deus, os olhos da paz, os olhos da vida. O semblante da pessoa muda. O semblante da pessoa se transforma, porque nela está o Espírito do Altíssimo. Ela é portadora do Espírito de Deus. O Espírito Santo caminha nela, usa suas pernas, usa o seu corpo para santificar o nome do Filho dele, Jesus. Então, essa pessoa que é templo, é a última casa que desceu a glória de Deus, essa pessoa se torna uma testemunha viva da ressurreição de Jesus. Isso é glorioso. E mais, o apóstolo Pedro diz que nós somos pedras vivas. Pedras vivas. Jesus é a pedra principal. Nós somos pedras vivas com Ele. Isso que significa ser um espírito com o Senhor. Claro, nós vamos
continuamos vivendo nesse mundo, nós estamos vivendo num mundo de trevas, num mundo mau, um mundo já condenado e pessoas condenadas. Então é claro que, imagine uma pessoa vestida a rigor, limpinha, lavada, purificada. Imagine uma noiva puríssima, virgem, vestida de branco, um véu e grinalda, entrar num chiqueiro de porcos. Você já viu um chiqueiro de porcos? Pois eu já vi um, já entrei até dentro de um deles. É uma sujeira danada, é um cheiro terrível. Duvido que alguém entre num chiqueiro de porcos e saia da mesma forma. Com certeza vai respingar lavagem e cocô e etc, etc, etc. Então não há como você viver neste mundo, viver em um espírito, ser um espírito do Senhor e não enfrentar problemas, que são as tribulações, que são as lutas, são as adversidades, são as tribulações que nos fazem crescer. As tribulações não são para o nosso mal. Deus permite as tribulações para que nós venhamos desenvolver a nossa fé, a nossa comunhão com Ele. Aprendermos, amadurecermos, deixarmos de ser meninos na fé. Porque quando a gente é menino na fé, a gente é muito infantil, a gente faz bobagem, sem querer. Não é verdade? Então, quando a gente passa por tribulações, por dificuldades, a gente se torna experiente, maduro, adulto. E o nosso louvor tem mais sabor para Deus, porque é um louvor com essência. Não, eu sei o que eu estou falando. Oh, meu Deus, meu Pai, é tão glorioso. Ah, minha amiga, meu amigo, quando uma pessoa recebe o Espírito Santo, ela foi premiada. Ela foi premiada. Mais do que o prêmio de uma loteria, ela foi premiada com todas as loterias do mundo, inclusive dos céus. Ela foi escolhida por Deus. E foi escolhida por quê? Porque ela foi humilde e sincera. E Deus, então, vem sobre ela. Entendeu? Quando uma pessoa recebe o Espírito de Deus, ela é um espírito com Deus. Onde quer que ela esteja, lá está Deus. Deus, então, usa aquela criatura para que ela venha ser testemunha, não só de boca, mas com a sua própria vida, o seu caráter. Pessoa é verdadeira, honesta, íntegra. Pessoa é correta. É uma pessoa do bem e quer o bem de todo mundo, quer o bem de todos. Porque ela tem o caráter de Deus. Então, o que se faz notório a presença de Deus em nossas vidas não são as línguas estranhas. Jesus disse: o que adianta? O que adianta? Vocês me honram com os lábios, mas o coração está longe de mim. Por que está longe? Porque o coração não está no altar, não é um espírito com o Senhor. Então, nessa campanha da Fogueira Santa de Israel, por favor, se você não colocar toda a sua alma, todo o seu coração
toda a sua essência, não adianta colocar toda a oferta. O que vai adiantar? Não se negocia com Deus. Deus não é negócio, Deus não é mercadoria. O que Deus quer é o coração. É óbvio que quando a pessoa tem o coração no altar, tudo que ela tem pertence ao altar, é do altar. A vida dela, toda a vida dela, o futuro dela, seus desejos, seus sonhos, seus projetos, tudo está sujeito à vontade de Deus, porque ela é um espírito com o Senhor. Portanto, minha amiga, meu amigo, não se esqueça disso, que o que se ajunta com o Senhor Jesus, é um mesmo Espírito. É casamento. É o casamento. É o casamento. É muito grande, é glorioso. Graças a Deus. Puxa vida, eu queria explicar isso melhor. Eu queria ter palavras para ensinar. Se eu pudesse, eu desenharia, coloria, e etc., para que todos pudessem entender. Entendeu? Então, quando a pessoa se une ao Senhor, veja que é a pessoa que se une, que se ajunta com o Senhor, não é o Senhor que se ajunta com a pessoa. Porque Deus não casa com qualquer um, ele procura a pessoa certa para casar. Que são as pessoas humildes, que são as pessoas sinceras, pessoas que são transparentes, mesmo que sejam pecadoras, não faz mal. Ele lava, purifica, ressuscita e faz morada no seu corpo. Então, essas pessoas, obviamente, o linguajar delas não é estranho para Deus. Pode ser estranho para a gente, mas para Deus não é. É uma forma dela ter uma comunhão íntima com Deus, sem que o diabo saiba o que ela está falando para Deus. Isso é que é língua estranha. E quando a pessoa faz isso, ela o faz em espírito, com sinceridade, com toda a sua essência. Entendeu? Pois bem, essa fogueira santa, não se preocupe com a oferta, se preocupe com o ofertante, a quem você vai oferecer a sua oferta, que é a sua alma, o seu coração. Você vai se encontrar com o seu noivo. Então, coloque toda a sua força. Quando você fizer isso, o Espírito Santo vai vir sobre você. A partir... É quinta-feira que vem, né? Semana que vem, nós começamos o jejum de Daniel, dia 11. Do dia 11 até o dia 31. Jejum de Daniel. Quando nós deixamos os pensamentos seculares, deixamos de pensar neste mundo para pensar no mundo do nosso Pai, Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tá bom? Deus abençoe a todos vocês, em nome do Senhor Jesus. Aliás, hoje, quinta-feira, como só ia acontecer, aqui no templo e nos templos espalhados por esse mundo afora, nós temos a terapia do amor. A terapia do amor ensina a pessoa a amar. O marido amar a esposa amar o marido. Porque a esposa representa a igreja, a noiva imaculada. O marido representa o Senhor Jesus, é o noivo. Então, quando você aprende a amar a sua esposa, o seu marido, você passa a conhecer a Deus.
E mesmo que o seu marido, a sua esposa seja uma tralha, mas se você sacrificar o seu eu por ela ou por ele, você vai ver os frutos desse amor verdadeiro. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.